E dando continuidade às nossas aulas sobre duração do trabalho, hoje nós vamos falar sobre cartões britânicos. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Humberto e aqui nós falamos sobre direito material e processual do trabalho, com vídeos semanais a respeito de decisões do STF, do TST e seus informativos. Trago também temas que podem ser objeto aí de questionamento no exame da Ordem dos Advogados do ano de 2024. Então, já se inscreve aí no canal para vocês poderem acompanhar todos os nossos conteúdos, beleza? Dá essa força aí pra gente. Bem, jornada extraordinária. De quem que é o ônus de comprovar a jornada extraordinária? O ônus é do empregado. Por quê? Porque trata-se de fato constitutivo do seu direito, conforme previsto aí no artigo 818, inciso 1 da CLT. Mas existem duas hipóteses em que o ônus passa a ser do empregador, e é o que a gente vai falar aqui para vocês. Bem, só retomando. Regra de comprovação da jornada extraordinária. Ônus do empregado, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, conforme artigo 818, inciso 1 da CLT. E quando que é ônus do empregador? Nós temos duas hipóteses, conforme eu falei para vocês. A primeira delas vem descrito aí no artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Quando o empregador possuir mais de 20 funcionários na sua empresa. E veja só, aqui eu já tenho vídeo no canal, já fiz vídeo no canal a respeito disso. Em 2019, a Lei da Liberdade Econômica fez uma alteração em alguns dispositivos da CLT e um deles foi do parágrafo 2º do artigo 74 da CLT. Antigamente, a CLT previa que as empresas que possuíssem mais de 10 funcionários tinham que ter controle de jornada. Entretanto, atualmente, através da Lei da Liberdade Econômica, salvo engano, a Lei 13.874 de 2019, ela alterou esse dispositivo e aumentou o número, ou seja, hoje, as empresas que possuírem mais de 20 funcionários, elas devem ter o controle de jornada. Aquelas empresas que não possuírem mais de 20 funcionários, elas não têm a necessidade, a obrigatoriedade de manter um controle de jornada. Beleza? Então, essa daí é a primeira hipótese em que o empregador tem que comprovar a jornada de trabalho do empregado. A segunda hipótese é quando os cartões de ponto possuem horários de entrada e de saída uniformes, que é a famosa, né, que é o famoso, na verdade, né, horário britânico, que é o quê? Que é aquele que tem ausência de variação de horário de entrada e de saída. E nesses casos, o que acontece? Prevalece o que está descrito, o que está indicado na petição inicial, caso o empregador não se desincumba por outro meio de prova que o horário declinado na petição inicial não é o verdadeiro. E veja só o que diz a súmula 338 no item 3 do TST. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. Ou seja, gente, aqui é o seguinte: reclamante ingressou uma petição inicial alegando que trabalhava das 8 da manhã até as 20 horas durante o dia, tá? De segunda a sexta-feira, com intervalo de 1 hora de almoço, do meio-dia a 1, por exemplo. E a reclamada chega e apresenta os cartões de ponto, falando que não, é mentira. Ele trabalhava das 8 até as 17. Só que esses cartões de ponto que foram apresentados pela reclamada, eles não contêm nenhuma variação de horário. Ou seja, até exatamente 8 horas, entrada 8 horas, saída para almoço meio-dia, retorno 1 hora e saída 5 horas da tarde. Se os cartões de ponto forem apresentados sem quaisquer variações, o ônus da reclamada, o ônus de comprovar a jornada de trabalho ou a jornada extraordinária é da reclamada. Ou então a reclamada até pode falar, apresentar os cartões e falar, não, mas ele trabalhava até às 18 e pagava-se 1 hora extra por dia. Se ainda assim os cartões de ponto forem invariáveis,
ou seja, não contiverem as variações, o ônus é do empregador de comprovar o que ele está alegando. Se ele está falando na petição, na defesa dele, na contestação, que a reclamante ou o reclamante trabalhava das 8 da manhã até as 6 horas da tarde e pagava-se uma hora extra, ele tem que comprovar que de fato ela fazia essa jornada de trabalho, ainda que ela apresente o cartão de ponto, porque os cartões de ponto vão ser o que a gente chama de cartões britânicos, horário britânico, ou seja, ausência de variação de entrada e de saída, tá bom? E aí, caso o empregador ele não comprove o horário que ele está alegando, entende-se que a prevalência é da jornada de trabalho indicada na petição inicial. Beleza? Gente, o que eu tinha para falar hoje para vocês sobre cartões britânicos é isso. Uma aula bem rápida, bem simples, bem sucinta, tá bom? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtirem, de compartilharem, de fazerem os seus comentários e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço.